Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos iniciar a terceira aula da disciplina de reciclagem do curso técnico em reciclagem. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Nas aulas passadas a gente falou sobre todos os conceitos que envolvem essa parte de reciclagem e equipamentos de reciclagem. Então, iremos dar prosseguimento falando sobre a importância da reciclagem e falando sobre os fluxogramas envolvidos em uma usina de reciclagem de lixo. Para saber de como se trata uma usina de reciclagem de lixo, temos o nosso famoso Lavoisier do século XVIII, que ele fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o princípio da reciclagem envolve justamente este conceito. Então, o lixo, como nós tínhamos dito na aula passada, é um dos principais problemas da humanidade do século XXI. Entretanto, é também uma grande fonte de renda. Então, o que é lixo para um é luxo para o outro. Então, a sociedade atual, que é de grande consumo, ele faz com que gere muito lixo para serem reciclados. Então, esses lixos, quando ele é destinado de forma inadequada, ele vai trazer os prejuízos à saúde humana e dos animais, ao solo, à água, ao ar e outros, gerando grandes problemas ambientais, como nós tínhamos dito na aula passada. Então, este autor diz que o lixo que não puder ser reutilizado deverá ser disposto de uma maneira que os riscos para o meio ambiente sejam aceitáveis. Ou seja, nós temos um aspecto ambiental e nós temos um impacto ambiental. Quando temos a intervenção do homem no sistema, nós teremos o que? O impacto ambiental. E esses impactos ambientais têm que ser o que? Mitigados. Ou seja, tem que ser aceitável os riscos para o meio ambiente. O mercado sozinho também, ele não conseguirá fazer com que a reciclagem se transforme no instrumento ambiental de gerenciamento de resíduos sólidos. Então isso daí, essa questão vai ter que ser tratada como um todo. Lembrando também dessa parte mais política da reciclagem, o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é de competência do município. Então, o autor acredita que as administrações municipais devem aprimorar o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos municipais, tratando-os com tecnologia compatível à realidade local. Ou seja, o município é o responsável para dar a destinação aos resíduos sólidos gerados pela população da sua região ou do seu local. Ele tem grande importância ser utilizado como um instrumento de gestão ambiental por empresas e governos no gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, se eles tratarem como sendo uma prioridade, é uma situação interessante para mitigar os impactos ambientais. Para entender um pouco da reciclagem também, nós temos que saber o que é o resíduo propriamente dito, ok? E o que é o componente reaproveitável, ou que vai ser reaproveitado novamente. Então, durante essa disciplina, nós iremos atuar entre o que é o resíduo propriamente dito, o que é reaproveitável, e também como que a gente vai fazer para reaproveitar estes componentes. Atualmente são 3 modelos de reciclagem adotados regularmente no mundo, que é a reciclagem mecânica, que possui vários processos operacionais que visam o reaproveitamento de um determinado resíduo sólido para a produção de bens de consumo. Ou seja, vocês vão usar todos os processos mecânicos que existem no mundo para fazer com que este resíduo sólido seja reaproveitado como produtos secundários. Nós temos também a reciclagem química, que ocorre do processo tecnológico realizado a partir de conversão dos resíduos sólidos em matérias-primas primárias. Ou seja, este processo vai fazer a conversão de plásticos em matérias-primas petroquímicas, reagir outros componentes para purificar e utilizar como outras
outros produtos primários e assim por diante. Nós temos a reciclagem energética, que é realizada com o objetivo de recuperar a parte da energia calorífica contida nos constituintes dos resíduos sólidos, considerando como combustível ou putrescíveis. Ou seja, vamos utilizar de uma forma que gerar energia. Então, que é o objetivo dessa aula, é o nosso fluxograma, que é o padrão de operação de uma unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos. Então, basicamente, funciona desta maneira. Ou seja, você vai ter a recepção dos resíduos sólidos urbanos, que é o nosso famoso lixo, e que nós iremos fazer a triagem de quê? Materiais recicláveis e rejeitos, ok? Retirada dos rejeitos volumosos que vão para os aterros de rejeitos. Então, esses rejeitos e materiais inertes recicláveis, eles são separados novamente, onde os rejeitos irão para os aterros e os materiais inertes recicláveis vai para a prensagem, enfadamento, armazenamento e comercialização, ou seja, são os materiais que são facilmente separados a olho nu e que são facilmente armazenados e que tem comercialização muito fácil, que é no caso que vocês conhecem muito bem, que é o alumínio, como exemplo mais prático. Após feito essas triagens de materiais recicláveis e rejeitos, nós temos os resíduos orgânicos recicláveis, que ele vai fazer o que? Ele vai ser feita a compostagem, ou seja, vai ser feita a maturação dele para que ele seja reaproveitado em outro setor da cadeia produtiva. Ou seja, por ser orgânicos, ele vai servir como algum composto para a agricultura e assim por diante. Então, na compostagem, que nós iremos ver mais à frente, ele vai ser um processo químico, físico e biológico de forma integrada, onde nós iremos ter composto maturado, que ele vai ser peneirado, porque pode ser que tenha outros rejeitos junto na compostagem, onde não ficou retido no resíduos orgânicos recicláveis, que vai ser peneirado e esse rejeito vai para o aterro de rejeitos. Assim, após o peneiramento, ele vai ser o composto orgânico 100%, vai ser armazenado, embalado e comercializado. Então nós temos o que? O destinação final, que é o aterro de rejeitos, e a comercialização de materiais inertes recicláveis e do composto orgânico. Então funciona desta forma. Por isso que ainda nós temos que ter o que? Um aterro para que esses materiais que são rejeitados têm que ser enterrados, que não é uma prática apropriada. Então, para que todo o processo de fluxograma ocorra, nós temos algumas etapas de forma bastante simples e resumida. Que primeiro é o acondicionamento, que é a etapa de preparação dos resíduos para coleta adequada de acordo com o tipo e quantidade gerada, que na verdade acontece desde das residências das pessoas até uma empresa, onde todos vão fazer o acondicionamento para que esse resíduo seja acondicionado de forma adequada. Esses resíduos têm que ser o que? Acondicionado em recipientes próprios, em saco plástico, tambores, contêineres e assim por diante, que irão ser o que? Coletados e transportados para aterro sanitário ou de outra destinação final. Ele deve ser realizado de forma a evitar o que? Acidentes, proliferação de vetores e de forma o que? Contínua. Após o acondicionamento, nós iremos fazer o que? A coleta, que vai ser feito o que? De forma frequente para evitar que o resíduo fique muito tempo exposto e ocorra emissão de odores, atração de vetores, alteração de sua composição orgânica e assim por diante. Destaque também que a coleta é realizada por caminhões que transportam até o destino final. Então começou a entrar o que? Um equipamento principal, que é o nosso caminhão de coleta de lixo.
que ele tem vários tipos desses caminhões que fazem essa coleta. Então iremos ver que temos equipamentos que vão fazer parte dessa coleta de lixo. Dessa forma, a coleta seletiva dos resíduos contribui de forma direta para que ocorra a sustentabilidade, ok? E reduz significativamente o consumo de recursos naturais, bem como minimizar a possibilidade de poluição dos recursos hídricos e do solo. Então, começamos aqui com um caminhão de coleta de lixo. Após a coleta, ele é feito o quê? O transporte. Então, esse transporte ele será feito para o local onde vai ser feito o quê? Triagem desse lixo para que seja feito a sua destinação final de forma segura e sustentável. Nessa etapa devem ser tomados alguns cuidados com relação às exigências legais, buscando sempre verificar e atender às normas de transporte de resíduos da localidade, bem como atentar para o arquivamento certificado e manifesto de transporte de resíduo, já que por meio desse é possível assegurar que os resíduos foi transportados de forma adequada até o destino final, que pode ser a reciclagem ou o tratamento. Então, vocês todos vão ter que ter o quê? Uma licença para que vocês vão fazer essa coleta e o transporte para o local adequado. Após ter sido feito a coleta e o transporte, vai chegar no local onde vai ser feito a reciclagem, que é um processo no qual os resíduos vão ser aproveitados para um novo produto, economizando matéria-prima que seria necessária para a produção destes novos produtos. Então, essa reciclagem é facilitada pelo correto acondicionamento dos resíduos por meio da realização de coleta seletiva. Então, após todo esse processo de acondicionamento, coleta, transporte e chegada no local onde será feita a reciclagem, vocês vão ver que se esse material não for perdido no meio do caminho, eles vão ter o que? Ganho de energia, matéria-prima, recursos hídricos, redução de custo de controle ambiental, redução da disposição final do resíduo. Então essa reciclagem ele é muito importante para as usinas de triagem e reciclagem de lixo. Então a reciclagem ele é de uma relevância ambiental, econômica e social, que tem implicação na organização espacial, ou seja, ele vai diminuir o local onde vai ser feito a disposição final, vai ser a preservação e uso racional dos recursos naturais, conservação e economia de energia, geração de muitos empregos, desenvolvimento de produtos, geração de rendas e redução de desperdícios, e entre outros. Mais para frente a gente vai mostrar a quantidade de empregos que vem gerando esta cadeia da reciclagem de lixo. Após a reciclagem, nós temos também o tratamento, que tem o objetivo de reduzir o que? A quantidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, impedindo o descarte inadequado deles no meio ambiente, transformado em material inerte ou biologicamente estável. Então, quando o lixo ele é acondicionado, coletado, transportado, uma parte dela é reciclada e outra vai para o tratamento, ou seja, ele vai ter um descarte adequado e outros que são resíduos orgânicos vai ser o que? Vai ser levado para a compostagem. Então, mais para frente a gente vai falar dessa parte de tratamento e compostagem de forma mais específica. Então, a compostagem define o processo de produção de adubo a partir de decomposição dos resíduos orgânicos. Os dados da sempre indica que 4% do lixo sólido orgânico que é gerado no Brasil, ele é compostado, ou seja, é muito pouco lixo que é compostado, ou seja, tem alguma parte da cadeia de reciclagem, triagem e reciclagem de lixo que não está funcionando bem e que tem que ser feito um investimento para que melhore esses números.
Vocês irão ver mais para frente que a compostagem é um processo moroso e de custo bem elevado. Após feito todos os processos anteriores, existe o que? A destinação final, que é a última etapa do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que refere-se o que? A destinação final dos resíduos, configurando como um grande desafio para as cidades, em virtude da grande quantidade de resíduos que é gerada. Ou seja, essa destinação é o resíduo que vai ser literalmente armazenado permanentemente ou provisoriamente, que são os lixões, aterro controlado, aterro sanitário, ou também pode ser incinerado para geração de energia elétrica. Mais para frente nós iremos comentar sobre todos esses locais de destinação final. Então, nessa aula foi visto o fluxograma padrão de operação de uma unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos, onde tem uma cadeia muito complexa envolvida na reciclagem e que iremos agora detalhar mais e começar a falar sobre os equipamentos utilizados agora dentro da unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos. Recomendo fazer as atividades e temos algumas referências que foram utilizadas nesta aula. Bons estudos e muito obrigado.